Olha só, estamos aqui numa live hoje para falar sobre como criar filhos fortes emocionalmente. E eu convidei a doutora Priscila Xavier para falar sobre esse tema, porque a gente coincidiu aí nos comentários de um vídeo que viralizou no Reels. Oi, querida, tudo bom? Já vou ver que você, já que você entrou, já vou tentar te chamar. Peraí, deixa eu pegar aqui você. Como é que eu faço? Ai, toda hora. Às vezes o Instagram muda os esquemas. Uns dias sem fazer live já faz diferença. Ué. Ai, consegue me pedir pra entrar? Pedir pra você entrar? Porque tu fica. Agora sim. Ih, será que você não vai poder entrar comigo? Ah, não. Outra pessoa pediu. A Rúbia pediu, que é minha mentoranda. Tenta pedir pra você entrar na live comigo, Pri. Vou te chamar de Pri, tá? Minha irmã se chama Priscila também. Tô acostumada. Porque não tá aparecendo pra minha opção. Tá vendo só pedidos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que tem outro esquema aqui. Por algum motivo. Agora sim. Ai, gente, tá parecendo. Como é que chama? Mercúrio retrógrado. Ai, deu certo. Acho que deu. Pronto, pronto, Tudo Mar. bom? Tá tudo Tô bem, e bem, e você? você? Como é que você tá? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde para quem tá no Brasil, né? Acho que para Não, você é boa noite aí. são 6 da tarde. Vai escurecer porque tá no inverno, então parece rápido. Se fosse verão, ia ser 10 da noite, 11, que aí é a hora que começa a escurecer. Mas eu acho que tá naquela fase do. Tô Passa. na Espanha, viu, gente? Pra quem não sabe. Mas, gente, olha só. Vou fazer a apresentação aqui. Eu convidei a doutora Priscila Xavier, que é pediatra integrativa, que é defensora da infância, que é mãe do Matheus, que tem 7 anos, e do Benício, que tem 4, e que também é formada pela educadora parental, assim como eu, pela Escola da Educação Positiva, né? A gente tem a certificação de lá. Também é expatriada, mora aí na Flórida, eu moro aqui na Espanha, então sabe um pouco da realidade de morar fora com criança, né? Longe da família, pelo menos os pais, né, e tudo mais. Mas enfim, e a gente, o que aconteceu, né? A gente estava aí, de vez em quando a gente conversa pelo direct, troca umas figurinhas, e a gente acabou coincidindo, gente, num vídeo que viralizou não sei quanto tempo atrás, mas enfim, na semana passada a gente acabou coincidindo lá, que mostrava a cena de um garotinho, um garotinho não, um bebê, né? Porque tá de fralda lá e é bem pequenininho, não sei lá que idade tem, se tiver 2 anos é muito, não dá pra saber, mas dá pra ver que é bem pequenininho. Ele tá num restaurante com o pai, com a mãe, e ele escorrega da cadeira. E a mãe avança, é uma coisa muito rápida, né? Uma cena muito rápida. A mãe avança para tentar pegar o menino e acolher, e o pai afasta a mãe, meio que empurra a mãe, tipo impede ela de se aproximar. Vocês assistiram, gente? Vocês assistiram, mas vão falando aqui que vocês viram. E aí, e aí ele faz uma coisa, um gesto do tipo assim, não, deixa esse moleque aí, tipo, se virar, entendeu? Deixa aquele que levanta, ele que tem que conseguir subir sozinho. Dá a entender que essa é a ideia dele, né? Ele quer garantir, né, na percepção dele, com a intenção, a boa intenção dele é garantir que esse garoto consiga se virar sozinho e ser forte, provavelmente, sem depender de ninguém, sem depender de uma referência. E aí é claro que esses vídeos, eles acabam servindo, eles são de arrepiar, porque eles trazem uma referência muito contrária a tudo que a gente acredita, né, Flor? E é o que a ciência está dizendo hoje. E eles incentivam muito essa mentalidade, esse mito que tem na educação tradicional, né? De achar que realmente a criança ela precisa não depender do adulto quanto antes, né? Mesmo sendo um bebê, inclusive, né? Então a gente queria trazer para vocês problematizar um pouco, porque é muito fácil olhar para isso e achar que esse cara está fazendo a coisa certa com essa criança, que é melhor mesmo essa criança ser guiada dessa forma para ir para esse mundo duro lá fora, sem depender de nenhum adulto. Mas a gente quer mostrar para vocês por que isso daí não é legal. Por que isso vai contra a saúde dessa criança, tanto emocional quanto física, inclusive. Quais são os riscos. E o que a gente tem que fazer numa situação dessas, né? O que é realmente esperado pensando na natureza do ser humano, da criança, né? A realidade, o cérebro dela, tudo. Né? Tipo, o repertório que ela tem, o que ela precisa. Qual que é o papel do pai e da mãe numa situação dessas, né? Onde a criança se sente numa queda, vive uma frustração, tudo isso, tá? Então eu trouxe a doutora Priscila porque a gente acabou lá se encontrando e uma reforçando o comentário da outra,
e sendo muito atacada também, porque nesses lugares as pessoas entendem que isso é mimimi, olha só a geração de Nutella que vai crescer e vai ficar aí reclamando da vida, por isso que os índices de suicídio crescem. A gente conhece todos os argumentos, né, Flor? Vai ouvindo, vai já lembrando, assim, tá, vieram por esse lado, vieram por esse outro. E eu até entendo a lógica das pessoas que acreditam que isso é preocupante, não fazer isso, né? Tipo, se eu ficar acolhendo essa criança, passando a mão na cabeça dela, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito mal acostumada, né? Vai estar crescendo numa bolha. Vamos ver, vocês muitos provavelmente vieram até para poder desconstruir. Será que é possível desconstruir isso? Eu adoraria que tivesse um monte de pessoas aqui agora acreditando nisso, para que a gente pudesse, de uma forma muito tranquila, trazer, inclusive, assim, a ciência como respaldo, para poder contra-argumentar essa lógica, entendeu? E aí vocês vão para as festas de fim de ano, assim, com um monte de repertório para as conversas que surgirem eventualmente sobre isso, e vocês tiverem que sustentar, de repente, o lugar do contraponto e falar, gente, não é bem assim. Vamos pensar um pouquinho no que a ciência está dizendo hoje, o que a neurociência diz, né? Mas eu sei que para muitos, a ideia de acolher uma criança que acabou de passar por uma queda, ou que está frustrada, ou que está passando por alguma dificuldade, se eu ficar fazendo isso, dando colinho o tempo todo, oferecendo essa presença, o que vai acontecer com essa pessoa quando ela for para o mundo? Porque o mundo não vai fazer igual com ela, né? Tipo, essa é a crença que a gente tem. O mundo vai ser duro, as pessoas não vão passar a mão na cabeça, ela vai ter que aprender a se virar sozinha, ela não vai ter a mamãe e o papai para poder ficarem dando colinho, então ela vai se sentir fraca, despreparada. Eu entendo essa lógica, gente, eu também acreditava nisso, eu fiquei assustada quando eu comecei a estudar, ainda numa postura muito de leiga, eu não tenho, tipo, formação de médica nem nada, entendeu? Não tinha conhecimento de nada sobre o cérebro, por exemplo, mas quando eu comecei a estudar, grávida da Nara 7 anos atrás, minha preocupação era, cara, mas será que eu não estou fazendo um mundo de fantasia? Não vou estar criando minha filha numa bolha? O que vai acontecer? Ela vai conseguir ter ferramentas para se colocar e se impor e se sentir segura num mundo que não trata ela igual a mamãe e papai tratam? Porque estava claro que eu estava oferecendo para ela algo que não existe lá fora, né? Na nossa crença, tipo, isso aqui não existe, é um mundo irreal. Então ela vai chegar lá, óbvio que a gente vai pensar nisso, né? Vai chegar lá e quando a vida for dar um tapa na cara, ela não vai ter capacidade de enfrentar. E aí a gente entra numa ideia de que a gente precisa treinar os filhos em casa para se frustrarem. A gente cai nisso, né? Que quanto mais problemas a gente, tipo, fazer com que eles vivam dentro de casa, frustrações e tenham que se virar sozinhos, aí eles vão conseguir para o mundo sozinhos. Né? Tipo, isso é bom. Até nisso a gente chega, de achar que tem que treinar. Outro dia eu vi um vídeo, não sei se você viu, que o cara chegava a falar que o importante era dar pequenas doses de frustração para a criança em casa, entendeu? Porque aí ela ia produzir resiliência. Então, eu acho que a gente podia começar com duas questões. Uma, você se apresentando, se você quiser colocar alguma questão mais, mas, de repente, da gente poder falar o que é resiliência pela ciência, entendeu? Como a gente, para já começar a quebrar esse mito aí, o que significa ser resiliente, né? Exato. Obrigada, Má. Primeiramente, agradecer o convite. Muito especial estar aqui com você. Você é muito querida, né? Admiro muito seu trabalho aqui nessa defesa, né, incansável pela infância, trazendo voz aqui para tantas crianças. Então, gratidão mesmo pelo convite. Eu acho que você me apresentou aí basicamente pelo que eu represento hoje, né? Eu acho que a educação parental vem primeiro do que a pediatria até hoje na minha vida. Sim, eu atuo bem mais em prevenção de traumas na infância, então é meu foco principal hoje. E sou mãe do Matheus e do Benício, que são, assim, os meus professores todos os dias, né? Todos os dias eu aprendo muito com eles. Esse vídeo, eu acho que, assim, me chocou muito porque ele estava numa página de motivação, né? Uma página motivacional. E aí eu deixei o meu comentário e, assim, as pessoas vêm me apedrejar muito porque eles falam, cara, justo uma médica vai dizer isso. Então, eu recebi mais de, eu acho que 80 e 90. Eu tentei até desativar os comentários, mas depois que você coloca lá, você já não consegue mais, né? E falei, eu preciso deixar o meu comentário porque ele é voz para alguém. E alguém vai se despertar, né? Lendo, porque eu já tive naquele lugar. Então, eu sei que foram comentários, assim, que foram me despertando aos poucos também.
Então, mas eu recebi muitos ataques, né? Chegou uma hora que eu parei de ler os ataques que eu estava recebendo, porque realmente foram inúmeros. 99% das pessoas daquele vídeo diziam que o pai estava fazendo certo, né? E eu criei o mesmo vídeo no meu perfil, não sei se você viu, e nomeei como abandono embaixo. Então as pessoas vieram me atacar, pessoas que me seguem até, assim, atacar e criticar, dizendo que jamais aquilo é abandono, que o pai realmente está ensinando a criança a ser forte. E aí foi a grande questão, né? Foi um vídeo que mexeu bastante, assim mesmo, o quanto essa crença, né, Maíra, tá enraizada, assim, né, na sociedade, o quanto ela é muito grande dessa ideia que você falou de que se a gente não permitir frustrações, criar frustrações e deixar que um bebê se vire, como é que ele vai se virar na vida adulta, né? E, gente, é um bebê, né? Menos de 2 anos, com certeza, aquela criança tem. Até pelo movimento dele, a forma como caiu, como fez o reflexo ali, ele tem menos de 2 anos. Mas, e assim, e aí eu busquei, né, trazer para essas pessoas informação, tanto as pessoas que estavam lá nessa página, e dizer, gente, eu tenho documentos sobre resiliência de Harvard. A ciência já vem evoluindo muito, de 10 anos, das 10 anos para cá foi o boom de pesquisas, mas nas últimas décadas tem evoluído muito em relação à pesquisa sobre resiliência. Por quê? A resiliência é definida, né, de acordo com a neurociência, dessa capacidade nossa de lidar com situações difíceis de uma forma saudável, né? Ou seja, você enfrenta situações desafiadoras na sua vida, mas o seu corpo biologicamente não é afetado. Então é muito diferente de você enfrentar uma situação, engolir o que você sente e dizer eu tô bem. O que a ciência traz é que resiliência é essa capacidade biológica também de você enfrentar uma situação desafiadora. Então aquela situação desafiadora não vai chegar a ponto de causar um estresse tóxico e ter sequelas, né, emocionais e físicas na sua vida. E isso é resiliência. Resiliência não é sobre engolir o que se sente e dizer eu vou enfrentar isso Porque né? é a pegadinha, né, Flor? O que a gente aprendeu lá atrás foi a se distanciar do sentir, se desconectar, se dissociar. Esse papo de vai se ver, por exemplo, na minha casa era boca de couro não rasga. Se tá passando mal, tá fazendo escândalo, porque é visto muitas vezes como provocação da criança, quando ela tem uma explosão emocional, né? Tipo, ela tá tentando ganhar no escândalo aquilo que ela tá querendo sustentar, né? Tipo, eu já te coloquei o limite, e como ela não tá querendo aceitar o limite, ela tá querendo impor a vontade dela, criança não tem querer, né? Quem manda aqui sou eu, ela tem que entender isso. Tem todas essas frases aí que a gente tá acostumada, se acostumou a escutar, desse lugar que vê a criança como, tipo, o adulto detém o saber e ele sabe o que é melhor e ele impõe e ele manda. Então a criança tem que aceitar a regra. Só que tem que aceitar a regra e boca fechada, não pode protestar. Não tem essa, entendeu? Tipo, então, qualquer explosão emocional que a criança tenha, um choro, um ataque de raiva, sei lá, por conta da dificuldade que ela tem de lidar com esse limite, é visto como um mau comportamento, tentativa de manipular. Estou tentando desrespeitar esse adulto porque eu quero impor a minha vontade. Quando, na verdade, eu estou passando mal. Eu não consigo lidar com isso. A gente até pode falar do cérebro, né, para poder mostrar. Eu tenho o cérebro reptiliano desenvolvido, mas eu ainda não tenho capacidade de simplesmente... Nenhum adulto, né, gente, que tem o cérebro formado, que vai se formar aos 26 anos, nem nós temos a capacidade, muitas vezes, de respirar fundo e aceitar o limite que a vida está colocando, o desafio que a vida está colocando, mas a gente acredita que a criança deveria ter esse lugar, assim, de não provocar em nenhum momento incômodo na gente, né? E aí, o que tinha na minha casa vai para o quarto, enquanto não acabar com esse escândalo, deixa chorar. Boca de couro não rasga. Eu não podia entrar para salvar meu irmão, entendeu? Para consolar meu irmão. Minha mãe não deixava, ela falava, deixa ele chorar. A boca de couro não rasga. Uma hora ele cansa, né? De ficar nesse lugar de tentar ganhar pelo escândalo que ele está provocando, né? E aí, o que a criança faz? Ela precisa, de algum jeito, tipo, primeiro, ela vai lá sozinha para esse canto, ela precisa se virar sozinha. Mas o que será que ela sente de verdade? Entendeu? O que será que ela está aprendendo de verdade? Tem alguém ali que está ensinando ela a lidar com essa frustração, com essa emoção, e acompanhando ela e ajudando ela a se autorregular? Ou ela simplesmente está tendo que, tipo, suportar aquele desconforto e muitas vezes pela pressão de se sentir inadequada, com o amor dos pais ameaçado, né? Tipo, que que a gente chama de abuso emocional, né? Porque no fundo eu retiro a energia afetiva do meu filho para, digamos,
colocar aquilo como se fosse uma chantagem, né? Tipo, ó, enquanto você se comportar dessa maneira, mamãe não tá gostando de você. Mamãe não te aceita, você vai ter que ir para outro lugar. Vai ficar em outro canto. E a criança sente aquilo como uma ameaça, porque o amor materno, o afeto, é importantíssimo. Então ela fala, cara, eu preciso inibir isso aqui. Eu preciso aprender a controlar essa emoção, a não expressar isso, porque olha só, quando eu expresso o meu desconforto, que eu não tô conseguindo fazer nada a respeito disso, mas enfim, tá saindo do meu corpo, nossa, eu posso de repente perder o olhar e o amor, eu perco o direito de estar presente, inserido, né? Eu não tenho mais o pertencimento garantido. E aí o que eu sei é, eu tenho que me virar sozinho. Eu não posso contar com quem deveria ser porto seguro, né? Ao invés de ter o adulto que vai estar acompanhando e ajudando essa criança a se autorregular, e a gente pode explicar como isso acontece, oferecendo essa aceitação incondicional. Eu falei, eu te amo, inclusive, principalmente quando você está desesperado e precisando do meu apoio. É quando ele mais precisa da energia do afeto, porque o amor vai trazer a ocitocina, que é o antídoto para o cortisol e a adrenalina que estão no sangue dessa criança, quando ela está passando mal, entendeu? Então, a gente não tem que ter medo desse apoio. Pelo contrário, a gente tem que entender que essa é a expectativa pela natureza humana do que esse bebê tem que receber, do que essa criança tem que receber quando ela está em estado de, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa, eu estou inseguro, eu preciso voltar para o estado de segurança, eu preciso voltar para o estado de equilíbrio. E essa homeostase, que é esse estado de equilíbrio emocional, ela, na infância, gente, a criança não consegue alcançar sozinha, ela precisa de um adulto para corregular ela. Entendeu? Então, tipo, derrubem esse mito da cabeça de vocês e se sintam à vontade para, pelo amor de Deus, ir em direção aos filhos de vocês nessas situações e para argumentar nas festinhas também. Exato, exato, exato. E a ciência já traz isso de uma forma muito clara, né, Má, nesses estudos aí que eles vêm compartilhando com a gente, só afirmando o que a gente já vem estudando há tempo também, de que o que aconteceu quando eles foram avaliar, eles pegaram ali, né, as últimas pesquisas, pegaram adultos não resilientes, né, e pegaram adultos resilientes e descobriram que eles passaram, avaliaram, e eles passaram por situações adversas, experiências adversas muito comuns na infância, sabe? Muito iguais, mas que tinham níveis de resiliência na vida adulta diferente. Opa, se você passou pelas mesmas dificuldades, fome, né, uma perda, um luto, um desastre, enfim, mas por que que esses adultos chegaram na vida adulta com um nível de resiliência diferente? Aí foi que, né, surgiram várias pesquisas nesse sentido. Vamos ver, vamos entender o que está por trás de tudo isso. E aí a conclusão de todas as pesquisas é de que os adultos resilientes, eles tiveram na infância um adulto que né, dava para eles esse poder de corregulação, que é o adulto responsivo. Então, a responsividade de um adulto, né, de um adulto acolhedor ali diante de uma situação de estresse, foi o que fez a diferença na vida dessas crianças diante das situações adversas. Eu falo que frustrações, elas são inevitáveis mesmo no mundo lá fora, né? As crianças, eu digo que as crianças já nascem frustradas, né? Porque é muito difícil ser criança nesse mundo, né? Mas o nosso papel realmente é de acolhimento, porque não tem como esse cérebro, até meu cérebrozinho aqui, ó. Não tem como esse cérebro, né, ele aprender algo que ninguém está ensinando, né? Como se a gente jogasse a criança dentro de uma sala e dissesse para ela assim, agora você vai ter uma prova de matemática, né? Uma criança de 10 anos, e você tem que tirar 10. É impossível, ninguém ensinou antes, né? E esse ensinar, esse caminhar, vem muito dessa repetição, de quantas vezes a gente está ali disponível com essa criança, se autorregulando e corregulando, se autorregulando e corregulando. Então a criança vê você tendo as suas emoções, se autorregulando, fazendo a corregulação. Então esse caminho vai sendo feito várias vezes, até que chega um momento na vida adulta, né, que eu posso fazer sozinho, né? E até mais cedo, quanto mais a gente vai fazendo esse papel, o que as pesquisas têm mostrado é que algumas crianças, às vezes, na adolescência já conseguem fazer esse papel sozinho, assim. Então, quanto mais responsivo esse adulto é durante a primeira infância, a segunda infância, mais esse cérebro vai trilhando esses caminhos com facilidade, né? E é o que eu digo sempre, não tem como a gente aprender algo, né? Não é nem aprender aspas a ser forte, mas não tem como a gente aprender algo no medo, na dor, na sensação de insegurança, sem proteção,
né? A gente só aprende, o cérebro humano de qualquer pessoa, até o nosso de adulto, a gente só aprende se a gente estiver se sentindo seguro. Porque aí sim a gente consegue ter, né, essas conexões que vão para a área do aprendizado e a gente consegue fazer esse aprendizado. E a grande questão é como é que eu vou aprender a usar o meu córtex pré-frontal, que ele é essencial para o processo de autorregulação, se eu estou sentindo medo, se eu estou me sentindo ameaçada. Igual a situação desse bebê, né? Eu estou criando um bebê forte, uma criança forte, sem deixar que a mãe acolha. Assim, eu acho que ali já começou muito errado, né? Primeiro que um bebê de 1 ano e meio, sentado numa cadeira, nem estava numa cadeirinha para ele, né? Eu, como olhar de pediatra, já olhei aquilo e falei, gente, mas essa cadeira nem é para ele. E é ele que paga as consequências de tudo, né? Ele que é deixado abandonado, ele que não é acolhido. Então as pessoas disseram, nossa, mas ele nem chorou. Ele não chorou, mas ele sentiu medo. Ele caiu de costas, né? Ele caiu de costas. E diante de uma situação de medo, a criança ela não lida sozinha com o medo. Ela pode até parar, ele até subiu na E cadeira. talvez nem Ele fosse a primeira subiu. vez, talvez Mas ele já isso não tivesse sido significa... tratado assim tantas vezes que... É automático, automático. Eu tenho, ele, né, já se acostumou, talvez desde muito pequenininho, que eu tenho que lidar aqui com as minhas emoções e colocar isso aqui para dentro, né? Nem resolver, né? Não posso resolver isso aqui que eu tô sentindo, eu tenho que esconder isso aqui dentro de mim, porque eu não tenho ninguém com quem contar aqui fora. Então eu vou colocando isso para dentro. E é isso que quando a gente fala aqui de experiências adversas, quando a gente fala do quanto isso é tóxico pro corpo humano, né, como um todo. Porque todas as vezes que eu me sinto desprotegido, porque numa situação de medo, se eu não tenho a figura principal de proteção, né, de medo, de raiva, se eu não sinto a corregulação vinda de um adulto, eu me sinto desprotegida, né? E se eu me sinto desprotegido, porque proteção é básico do ser humano, a gente vem em busca de proteção, se eu me sinto desprotegido, eu me sinto ameaçado, né? E se eu estou ameaçado, preciso me defender. Se eu preciso me defender, eu vou liberar cortisol, né? Cortisol e adrenalina vão estar ali. Só que essa ameaça pode ser que não passe, porque ninguém me trouxe proteção, né? Ninguém me devolveu essa sensação de proteção. Eu continuo aqui tendo que ser forte, tendo que ser forte. Então eu sigo com essa sensação de ameaça, eu sigo com esse cortisol, né? Dentro de mim ali, afetando todo o meu metabolismo, né? Afetando ali toda a minha imunidade, porque esse cortisol é o que ele vai fazendo, né? O cortisol em altas doses e a longo prazo, o cortisol ele é um hormônio bom, mas não, né, que ele é liberado e regulado quando é feita a descarga dele, mas ele é um hormônio que se a longo prazo, em altas doses, permanecer no corpo de uma criança ou de um adulto, ele traz várias sequelas. E é o que acontece quando essa criança não tem de volta a sensação de proteção. Ela precisa se defender, o cortisol fica ali, porque o cortisol e a adrenalina são que vão, né, deixar essa criança em alerta e que vão fazer, né, o corpinho dela ficar se movimentando mais para fugir dessa ameaça e que essa criança vai ficar mais em alerta, né, o que a gente vê muito hoje. E esse cortisol vai alterando todo a biologia interna mesmo do ser humano, né? Então, vai alterando a imunidade, vai alterando ali as citocinas inflamatórias, né? Que vão causar as doenças cardiovasculares, AVC, infarto agudo do miocárdio, né? A gente já sabe que tem a alteração dos telômeros também, que protege contra o câncer. Então, né, quando você disse para mim, que você tem uma base na medicina e tudo mais, mas a gente não aprende isso dentro da faculdade de medicina. E isso eu vim fortalecer muito depois da formação com a escola, né? E isso é muito essencial, assim, que a gente traga mesmo esse conhecimento sobre o quanto o que dizem aí ser mimimi, né? Porque é o que os comentários que a gente ouviu muito naquele post, é o que a gente está falando sobre saúde. A gente está dizendo sobre saúde a curto e longo prazo na vida dessas crianças, né? Que tipo de adulto você quer? Esse adulto que está cheio de medicação, eu sou forte, eu lido facinho com as minhas frustrações, gente, eu sou super resiliente, mas tá ali tomando um antidepressivo, tá ali tomando um antihipertensivo, né? Enfim, cheio de histórias ali por trás. Que peraí, eu sou forte mesmo. Esse forte Será aí que que eu a sou gente forte? fala, ele dá para ser totalmente desconstruído, assim, porque muitas vezes a gente acredita que esse não se abalar com as coisas, né, e levar a vida, tocar o barco como se nada estivesse acontecendo, como se isso fosse sinal de ser forte. Quando, na verdade, a gente está ignorando o que está acontecendo internamente com a gente, né? E a gente está manifestando essa, digamos, insensibilidade, né? Essa capacidade de se distanciar do sentir e não se abalar com as coisas, de maneiras que a gente talvez não reconheça que tem relação com isso. Por exemplo, se eu fico lá reprimindo, digamos, a minha tristeza, né?
e aí eu finjo que eu tô bem. Meu, muitas vezes a criança percebe, por exemplo, quando a gente é mãe e pai, né? A criança percebe que a gente tá meio ruim emocionalmente e gruda na gente, por exemplo, porque percebe que a gente tá mal e quer cuidar. Inconscientemente ela sente um chamado para cuidar da gente, por exemplo, e de repente fica toda lá, naquela fase grudenta que você fala, o que tá acontecendo? Ou aquela raiva que a gente aprende a guardar, aí essa daí é fácil de mostrar rapidinho que não faz sentido nenhum a gente aprender a controlar no sentido de engolir e não manifestar. Porque ela vai voltar no comportamento como reatividade, por exemplo. Aquela raiva que vem, assim, aquele incômodo irritante, assim, aquela coisa que você não consegue controlar contra os filhos, que a gente tem vontade de descontar neles aquilo que a gente teve que reprimir lá atrás. Então, assim, não é saudável. Ela também volta em sintomas físicos, né? Em doenças, em depressão, em, sei lá, às vezes em comportamento de autolesão, né? Porque se eu não posso expressar essa agressividade de uma forma funcional, se meus pais me julgam e, por exemplo, não aceitam que eu expresse aquilo, para onde que vai aquilo? Não desaparece. O fato de eu aprender a não colocar para o outro ver, não quer dizer que eu não sinto aquele incômodo, aquela raiva dentro de mim. Mas como eu não posso mostrar ela para fora, né? Não posso manifestar isso, expressar isso de uma forma livre, obviamente de uma forma que não seja com uma violência, não é isso que eu estou defendendo aqui, mas se eu não tenho espaço para trazer aquilo que é meu, eu vou aprender a engolir, reprimir. Tem dois caminhos. Ou ela vai para dentro e eu acabo adoecendo, tendo esses sintomas e de repente tendo esses comportamentos de autolesão e tudo mais. Ou seja, eu vou me agredir ou eu vou agredir o outro. E eu posso me tornar uma pessoa reativa, violenta, explosiva, daquelas que, pá, né, que não consegue. Bom, aí se a gente for mais para dentro, pegar uma Alice Miller na vida que vai fazer um estudo muito mais profundo, eu posso me tornar, inclusive, um assassino, né? Ou eu vou ter comportamentos, sei lá, de me machucar, de maltratar, com vícios, com drogas, com bebida, com coisas que me maltratam, ou de repente eu vou maltratar os demais. Então, assim, é falso que tá tudo certo se eu aprender a não manifestar, né? Então significa que não tá mais em mim, né? Eu não sinto essa raiva. Não, na verdade, você aprendeu a ignorar essa sua raiva quando ela se manifesta e você não tem repertório. Por que você não tem repertório? Porque não te ensinaram lá atrás. Não te ensinaram lá atrás a ter esse repertório. E a gente pode construir justamente com esse acompanhamento quando a criança está em estado. Tem umas pessoas perguntando aqui, mas o que faz? É o abraço então que ajuda? O que faz quando a criança está batendo? O que faz quando a criança está muito nervosa? Nem toda criança aceita essa aproximação, né? Provavelmente deve ter essa questão aí quando... Sim, sim. E o que eu trago sempre, o quanto é importante, né? Aí você trouxe isso muito bem, que a criança, ela está 100% conectada, né? Mais as nossas emoções do que nós mesmos. E o quanto é importante a gente trazer nesses momentos ali, através do autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu sei qual emoção eu tô diante desse comportamento desafiador da criança, ou dessa situação em que a criança caiu e se machucou. E às vezes o meu corpo, ele fala, né? Sempre o meu corpo vai falar primeiro. E a linguagem não verbal é através da nossa linguagem corpórea. Então, o quanto eu me movimento de forma agressiva para lidar com essa criança, querendo corregular ela, né? Então, vem muito desse processo primeiro do autoconhecimento, de conhecer todas as minhas histórias, os meus gatilhos, todas as situações que eu vivenciei, que eu vivencio e que são gatilhos para mim. Né? A autorregulação que pode ser feita ali diante da criança, junto com a criança, mas sabendo o que você está sentindo, né? Eu tô sentindo raiva diante dessa situação, ou eu tô sentindo medo também, porque meu filho podia ter batido a cabeça no chão. Reconectar com o que você está sentindo, se acalmar para poder ir com a criança. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai até a criança, tentar corregular ela, né? Sem estar autorregulado. Então a gente vai com o nosso corpo mostrando para a criança que a gente está com raiva ou que a gente está com medo, e a criança vai espelhar ainda mais aquilo que a gente está sentindo, porque é natural, é biológico. Se a minha figura principal tá aqui mostrando que eu preciso me defender do mundo, eu também preciso, né? Eu também vou para esse caminho de defesa. Então, o quanto é importante fazer essa trilha, né? Do autoconhecimento, autorregulação, corregulação. Né? Autoconhecimento, autorregulação, corregulação. Porque senão a gente não consegue chegar até a criança. E muitas vezes, se a criança não está permitindo esse toque, essa aproximação, é porque ela ainda está se sentindo ameaçada. Então, vamos tentar demonstrar através de linguagem não verbal, ao invés de ficar ali falando muito na cabeça da criança, né? Mas vamos tentar, através dos nossos gestos mais calmos, de um toque suave, né? Não necessariamente você querer agarrar a criança,
a Maíra e a Pri falaram na live que tem que abraçar, então vou abraçar aqui meu filho. E a criança, né, não, conectar com a gente mesmo primeiro, sentir quais são as nossas sensações corporais e tentar trazer para a criança através do olhar, né, da voz calma, do toque gentil. Tem várias formas da gente trabalhar essa autorregulação e a corregulação, né? Não é só o abraçar, Sim. né? É muito além, né, Má? Quando a gente fala sobre isso, vem muito dessa nossa história, do que a gente vivenciou. Você disse uma coisa muito importante que eu acho legal até a gente trazer aqui, a gente fazer esse questionamento mesmo, né? Será que eu sou resiliente? Que tipo de resiliência eu demonstro para o meu filho? Será que eu demonstro resiliência mesmo? Ou será que eu tô aqui engolindo as minhas emoções o tempo todo? Será que eu sei sobre as minhas emoções? Será que eu consigo me conectar com o que o meu corpo me diz? Né? Será que eu sei que quando minha mão tá suando aqui, eu tô sentindo raiva? Ou quando, né, meu coração aqui tá acelerado, minhas pernas estão tremendo, eu tô com medo? Será que eu sei, né, sentir as minhas emoções e lidar com elas de forma saudável, que isso é a resiliência? Ou quando eu sinto, eu coloco elas, né? Eu engulo elas aqui, falo, vou fazer alguma coisa, vou pegar um celular, vou mexer e vou distrair as minhas emoções para ser forte. Então, isso eu acho que é um questionamento muito grande, porque os nossos filhos, né, eles aprendem muito através daquilo que a gente, né, do que eles veem, do que a gente está fazendo o tempo todo. Então, se a minha mãe está me ensinando ali, através das situações adversas que ela está tendo, né, um luto, por exemplo, né, perder um familiar, e a minha mãe diante de mim vem com o choro guardado e dizendo, não, filha, que a gente tem que ser forte e tudo mais. Isso não é ensinar sobre resiliência, né? Ensinar sobre resiliência é chorar, é dizer a mamãe tá triste, e nomear as emoções. Isso também é educação emocional, né? Que a gente fala tanto sobre educar emocionalmente os filhos. A gente educa emocionalmente os filhos quando a gente é livre para sentir as nossas emoções e mostrar para eles sobre as nossas emoções, né? Porque existia muito, eu não sei para você, mas na minha época eu lembro que a chorar perto da criança era se sentir, é fraco, né? Nossa, eu preciso mostrar para meu filho que eu sou forte. Então eu lembro muito da minha mãe chorando escondido, chorando em outras situações. E o quanto isso afasta a gente de ensinar para os nossos filhos sobre resiliência, sobre lidar com as emoções, Como ele né? sem Sobre querer, colocar o que está sentindo para fora, desculpa, de como não ele sem deixar querer aqui se sente dentro. cobrado de fazer igual, né? Peraí, se a mamãe, enquanto tá se sentindo mal, Isso. ela prefere fingir que tá bem, ela esconde a tristeza dela, ela vai pro quarto para chorar sozinha, pelo menos parece, é o que dá a sensação, porque a porta tá fechada, não tenho muita ideia, não tem ninguém que nomeia aquilo, que organiza, que reconhece, que traz a Isso. verdade, né? Então fica uma coisa dissimulada. Ela sai, às vezes, com a cara meio inchada. Eu pergunto se tá tudo bem. Ela fala que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tenho nenhum problema. E aí fica uma coisa meio esquisita. Tipo, nossa, a minha sensação é de que ela tá mal, mas ela tá dizendo que ela tá bem. Então, pelo menos, o que eu aprendo nisso? Ah, quando a gente tá mal, é melhor a gente dissimular. É melhor a gente esconder. Eu não tenho o direito de trazer para o mundo, incomodar o outro com as minhas questões. Eu falo muito disso na mentoria, porque a codependência ela vem um pouco disso, né? Uma das questões que pode acontecer é quando os pais não nomeiam, de fato, não tem essa honestidade emocional com os filhos, eles ficam com a ideia de que, cara, eu não posso trazer o que é meu, das minhas necessidades, porque eu vou estar talvez incomodando o outro, assustando o outro, preocupando o outro. Não é legal fazer isso. Então eu preciso aprender a me virar sozinho. Eu vou me esconder. Gente, a geração do quarto, esse livro maravilhoso também do Hugo, né? Tem um pouco a ver com isso também, viu, gente? Tipo, eu vou aprendendo que não é direito meu trazer as minhas questões, entendeu? Então eu prefiro ficar sozinho. Eu vou começando a criar essa forte. Preciso ser forte, né? Eu preciso ser forte, Eu né? tenho Essa é a vergonha, eu aceitação percebo que a mamãe forte. fica incomodada quando eu exploro isso, ela fica sem jeito. Então, tipo assim, é muito importante isso que a doutora Pri tá falando, de assim, o processo de autoconhecimento, né, de autoeducação nosso, de se dar conta, por que será que eu tenho dificuldade de mostrar pro meu filho quando eu tô mal? E o que ele tá aprendendo com isso? Né? Porque eu sou modelo. Então, se eu aprendo a me vulnerabilizar, se eu aprendo a entrar em paz, a me sentir no direito de também estar mal, de luto com alguma coisa, significa que... E aí, o que eu faço? Se eu busco também o colo de alguém, ao invés de achar que eu tenho que me virar sozinha, significa que ele se sente autorizado para te buscar. Entendeu? Ele se sente mais à vontade, porque do contrário ele vai falar, cara, não é uma coisa que é legal. Parece que não é legal, porque a mamãe não faz assim. Não adianta a gente falar. Entendeu? A gente às vezes quer muito uma forma minha pronta, do tipo, o que eu falo pro meu filho para ele poder se sentir à vontade com o meu abraço? Você tem que primeiro se perguntar como que você lida com isso. Você se sente no direito de abraço? Você busca as pessoas? Você ainda está, muito provavelmente, né? Porque a maioria de nós está nesse lugar.
Você ainda está nesse lugar de não sentir que você merece esse abraço, que você merece esse colo, que você vai estar... Ou você se sente mais incomodada de estar precisando de colo do que à vontade, entendeu? Você já reconstruiu essa sensação de merecimento desse colo, porque se você não reconstruiu isso, se você acha que você deveria se virar sozinha, dificilmente seu filho vai se sentir à vontade de te buscar e de aceitar esse colo, de aceitar esse toque, entendeu? Então, às vezes, é uma coisa que você vai ter que reconstruir. Ontem mesmo, no encontro que a gente fez com a Clarice sobre agressividade, num bônus da minha mentoria, com a Clarice de Chiara, quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Tenda Materna, com a Clarice de Chiara, que também é sócia da Escola da Educação Positiva, foi professora nossa lá. Obrigada, Mari, a Mari também fez a mentoria, ela tá colocando a referência aqui do livro do Hugo, né? E aí a gente estava falando sobre, uma das mães estava falando sobre isso, sobre a filha dela não tá mais expressando choro. E a menina tem 1 ano e meio. E ela confessou, né, abriu lá pra gente, que tipo, ela tinha muita dificuldade de aceitar o choro da filha. Então ela sempre distraía a menina, né, pra tipo, quase aquele lugar assim, eu não posso ver minha filha nesse estado. E às vezes a gente confunde, achando que o que a gente precisa fazer quando a criança tá chorando é trazer o bem-estar o quanto antes e dar um jeito de arrancar ela daquele momento, entendeu? Daquele sentido, porque, meu, é desesperador. E isso vem da nossa sensação de que não era legal sentir. Os adultos da educação tradicional, eles passam a sensação de que estar nesse lugar não é agradável, você não vai dar conta. Tem 2 coisas que pressionam ele. Melhor sair o quanto antes porque você não vai dar conta, ou seja, como eu não tenho resiliência, não tenho a menor ideia como lidar com isso, juro que para essa criança a melhor solução é ela aprender a se desconectar do sentir, né? E a outra ideia é, tipo, meu filho não pode sofrer, ele tem que estar bem sempre, então eu vou lá e tento, tipo, salvar ele da situação ou distrair ele dessa sensação, quando, na verdade, o que seria ideal? Eu poder dar espaço, né? Oferecer, tipo, um ambiente seguro, um espaço seguro para que essa criança pudesse trazer esse choro o tempo que ela necessitar e se sentindo acompanhada. E não diferente dessa história do boca de corno raso, enquanto não parar com essa brincadeira, vai ficar lá fazendo esse escândalo até você parar com isso. Não é isso. É o permitir o choro. Não é deixar chorando, largar chorando, tá? É o permitir o choro com essa coisa do acolhimento da presença que você garante. Fala, eu tô aqui pra você. Se você precisar, eu te abraço. Se você precisar, eu tô aqui, entendeu? Tipo, eu estou aqui, eu te vejo, eu sinto essa dor, eu entendo, eu sei como é. Né? Não que você tem que ficar falando, tá, gente? Estou só falando no sentido de que a intenção teria que ser por esse caminho. Não é ficar falando para entuchar a criança que nem tá com o cérebro racional acionado, mas que esse choro ele tem esse poder curativo de recuperar, de trazer de volta essa criança para o estado de homeostase, e muitas vezes a gente quer encurtar pela nossa pressa em arrancar a criança daquele lugar. E aí eu queria até desmistificar um pouco essa história, né, que tem na educação tradicional, de que se eu ficar acolhendo essa criança, passando a mão na cabeça cada vez que ela chora, não sei o quê, que eu vou estar sendo permissivo, né? Que é uma ideia assim, completamente equivocada. Porque assim ela não vai aprender a lidar com o limite. Gente, aí, olha que interessante, né? Muito doida essa confusão que a gente faz, e eu entendo perfeitamente porque eu também fazia, tipo, também demorei para entender qual que era a proposta da criação consciente. Mas quando a gente fala que é importantíssimo a gente sempre acolher o choro, não tem momento que a gente vai ignorar esse choro. Porque isso é abuso emocional, isso é, tipo, desamparo emocional, né? Isso é desamparo, gente. É desamparo. Saibam que, tá? Não interessa se esse choro parece ser manipulativo. A questão é, quando eu coloco um limite, vamos supor, né? A situação geralmente é essa, a lógica que vem por trás dessa fala, dessa preocupação. Se eu estou colocando um limite pro meu filho, né? Pra minha filha, e aí, de repente, ela ficou incomodada e por conta disso ela disparou um choro. Qual que é a expectativa da educação tradicional? Putz, ela não tem que fazer escândalo por causa disso. Do tipo, ela já deveria saber, ela já conhece as regras, ela tem que aceitar, isso aí é o melhor pra ela tem que se conformar, não tem que ficar fazendo escândalo, inventando moda, para com isso. Essa criança tem que aprender a não se incomodar com bobagem, ou mesmo que seja uma coisa séria, ela tem que aceitar a vida como ela é, não tem que ficar com essa história de ficar incomodada, né? A expectativa do adulto da educação tradicional, no fundo, eu não tô afim de lidar com o estresse de criança, pelo amor de Deus. E, na visão da educação tradicional, o choro vai ser capricho, vai ser tentativa de manipular, vai ser tipo uma coisa de que a criança tá querendo ganhar, sair-se com a sua, como eles falam aqui na Espanha, né? Tá querendo sair com a ideia dela. Tipo, ela quer convencer você e ela tá usando esse choro pra
para garantir que você ceda, que você simplesmente ignore o limite. E muitos pais vão acabar na permissividade porque eles têm essa dificuldade de lidar com a frustração da criança, não querem se sentir rejeitados, morrem de medo da criança não gostar deles por conta disso, né? Ou ficam nesse lugar de achar que a criança não vai dar conta e acabam realmente cedendo. E aí vai para a permissividade. Não é o que a gente propõe na criação consciente, gente, pelo amor de Deus. O que a gente propõe é, você vai entender que é natural essa criança entrar num estado de desconforto emocional, de repente ter essa explosão emocional, de repente entrar em contato com esse choro, que ela não está tendo como controlar isso. Isso é o corpinho dela respondendo para o limite que foi trazido, para a situação que a vida trouxe, que incomodou, que trouxe sensação de ameaça, de desrespeito, de injustiça, de inconformidade, de frustração, o que seja. A gente não tem que colocar critério de valor e falar isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável, porque o sentir a gente não controla. Ele simplesmente acontece. Então a gente aceita que a criança tem o direito de passar mal e a gente acolhe, acompanha o mal-estar. Mas isso não significa que eu vou simplesmente dar o doce antes do jantar, entendeu? Não é tipo, então tudo bem, você pode ficar na festa até a hora que você quiser, entendeu? Tipo, dane-se que amanhã tem escola, entendeu? Tipo, não interessa. Não é isso, gente. É simplesmente entender. Ela não tem obrigação de aceitar de bico, com um sorriso na boca. Obrigada, mamãe. Que bom que você me arrancou da festa. Achei ótimo, sabe? Nossa, maravilhoso que você tirou o chocolate que eu tanto queria. Não. Nossa, meu amor, você queria muito chocolate, né? Que a mamãe não vai poder te dar, né? Não é o horário de comer chocolate, né? Você ficou nervosa, eu tô vendo. Você não curtiu. Você quer colinho? Você quer ajuda? Mamãe tá aqui, mamãe tá vendo. Vocês entendem a diferença, gente? Não é ser permissivo. Isso seria, tipo, inclusive, desrespeitoso, porque não traz segurança. Muitas vezes a gente está confundindo, pelo fato de a gente estudar educação com respeito, a gente está confundindo ceder às vontades e aos desejos da criança com atender necessidades. E é diferente, uma coisa da outra. Às vezes a criança ela manifesta um desejo, uma vontade, que simplesmente é um desejo, uma vontade, mas que não tem a ver com o que ela necessita de verdade. Nós, como pais, temos essa referência. Eu sei que é importante eu limitar a quantidade de açúcar, de tela, sei lá, o horário que ela vai ficar até em tal lugar, entendeu? Eu sei que é importante para ela. Ela vai agarrar no desejo dela e muitas vezes vai querer se defender e querer impor. Só que não quer dizer que a gente tem que ceder para poder ser respeitoso, entendeu? Olha a diferença. Mais a gente vai manter o limite e trabalhar e acompanhar o mal-estar dela, oferecendo essa possibilidade de ajudar ela a se autorregular. Não é, Flor? É isso aí, Mai. Eu digo muito que a permissividade, ela é uma negligência emocional também, porque não é o que a criança precisa, né? Então, quando você está sendo permissivo, você está negligenciando outra necessidade da criança, que é ter aquele limite, mas receber o acolhimento diante da frustração. Então, ela é tóxica, né? Ela não faz bem para o desenvolvimento infantil e ela nutre só o adulto. Eu digo que a permissividade, ela nutre só o adulto, ela não é visada no bem-estar da criança, né? Porque aquela criança, por exemplo, diante de uma situação, eu quero comer só doce aqui, ou eu quero atravessar a rua sem ser de mão dada, né? Aquela criança, de certa forma, ela está sofrendo um risco, né? E é nossa responsabilidade de adulto impor o limite de segurança ou um limite que seja de saúde para essa criança e saber lidar com a frustração, não com um fim, com um tempo, né? Vai chorar por 30, nossa, chorou 30, 40 minutos. Gente, não tem tempo. É o quanto essa criança sentir de necessidade que ela precisa realmente colocar essa tensão emocional que ela está sentindo para fora, né? Para que ela não traga para dentro dela, para que ela não internalize isso, né? Você falou algo muito importante, eu recebi um chamado para falar sobre isso, em questão da resiliência da questão da adolescência. Eu li um estudo recentemente em que dizia que a maior parte dos adolescentes que cometem automutilação, eles não têm a capacidade de nomear suas emoções. Olha que interessante, né? E o quanto aquela dor interna que ele sente, ele não sabe o que é, e a dor ela é tão intensa, ele não sabe se é raiva, se é tristeza, ele não sabe, né? Ele não aprendeu a nomear as próprias emoções, talvez venha desse ambiente, dessa fortaleza, né? De que tem que ser forte. Então ele não foi, né, acolhido ali, e aí ele precisa pôr essa dor, né? A dor aqui fora, ela é menor, né? Melhor do que sentir essa dor aqui dentro. Então deixa eu fazer um corte aqui para aliviar isso aqui que eu tô sentindo. Então é muito importante a gente trazer essa ideia de que essa autoalfabetização emocional, em primeiro lugar, ela é mais essencial
né? Ela é primordial, eu diria, para que a gente traga isso para os nossos filhos, né? E quanto à questão a que você disse da corregulação, né? Do quanto é necessário a gente fazer esse acolhimento para a criança, não necessariamente abraçando, que algumas crianças realmente não aceitam e tá tudo bem, mas nessa linguagem corporal nossa, trazendo através da nossa autorregulação. E aí eu gosto de trazer, eu vou trazer aqui na live com você a imagem do cérebro, porque eu acho legal, porque fica muito didático, né? Para as pessoas entenderem. Quando a gente está diante de uma explosão emocional, seja criança ou adulto, a gente precisa usar essa região aqui, ó, chamada córtex pré-frontal, para que a gente consiga fazer o processo de autorregulação, né? Então, a gente aqui é o centro inibitório, né? Então, para a gente inibir, né, e tomar consciência de que aquilo que a gente está sentindo, né, diante de uma situação desafiadora, não é realmente. Então, eu estou me sentindo em perigo, mas eu penso, né, não, isso não é perigo, então eu me acalmo. Só que a criança não tem essa capacidade, porque, né, essa região, que é o córtex pré-frontal da criança, começa a se desenvolver no sentido de ganhar maturidade, né, as conexões, a partir dos 4 anos de idade. E hoje, a ciência já traz que termina por volta dos 30, 40 anos. Então, as pessoas ficam falando, nossa, meu Deus, cada hora aumenta mais 10 anos. Eu falo, gente, enquanto a gente não aprender a coisa dessas crianças, vai só aumentando, né? Porque o que acontece? Quem tem essa parte madura da relação é o adulto. Então, a gente é que vai fornecer para a criança, diante de uma situação estressora, esse córtex pré-frontal. É como se ela usasse o nosso, né? Então, a criança está ali numa explosão emocional, né? Aqui no sistema, né, límbico dela ativo, com a amígdala dela ativada, e a gente, como adulto, chega fornecendo calma e segurança, né? Como se a gente fosse o córtex pré-frontal dessa criança. Então, por várias vezes, essa criança começa, aqui, Consegue diante de subir uma um pouquinho situação, a mais aprender a usar por causa essa da... região para se Aham. acalmar. Aqui. Então, ela começa a usar essa região para se acalmar. Então, eu estou me sentindo aí diante de uma explosão emocional, eu tenho um adulto que vem e me acolhe, então eu vou aprendendo a fazer, né, esse caminho. Por várias vezes eu vou fazendo esse caminho até que chega um momento que eu posso fazer sozinho. Opa, ganhei segurança. Esses dias eu estava no atendimento com a mãe e eu disse para ela, é como ensinar a atravessar a rua. Você vai ensinar várias vezes o seu filho a atravessar a rua dando a mão para ele. Você vai estar ali do lado dele de mão dada. Até que vai chegar um momento em que ele vai dizer, mamãe, eu posso ir sozinho. E você vai confiar. Você vai ter certeza que realmente ele, né? Porque foram várias vezes com muito amor e carinho e respeito que E olha esse movimento que foi louco, a gente feito e não ele se vai ser atreve a compreendido. deixar a criança atravessar sozinha no início, né? Porque você fala, meu, você tem certeza que ele não tem capacidade. No entanto, as crenças que a gente tem em relação à infância, gente, eu quero que vocês tenham isso muito claro. A gente exige da criança e do bebê uma maturidade que ela não tem, emocionalmente falando, entendeu? Então a gente quer que ele aprenda, que ele saiba lidar com isso. Até do adolescente, Exato. né? Mas Até do aí você imagina, adolescente tipo, eu tô também. fazendo um paralelo em relação a essa metáfora que você colocou, maravilhosa essa cena, né? Tipo, eu não vou cogitar de forma alguma que o meu bebê, que tá começando a aprender a andar, atravessa a rua sozinho e que ele tem a capacidade de pensar, que ele tem que olhar para os dois. Imagina, não vou arriscar. Agora, por que que eu olho para uma criança que tá tendo essa explosão emocional e acho que ela tem que saber se virar sozinha, entendeu? É muito mais baseado na crença do que na ciência. Uma crença limitante, tô falando, né? Tipo, num senso comum, Exato. numa ideia que vem da educação da nebulosa, né? Tipo, de como a gente estava lá exigindo lá atrás que esse capricho, que as ervas daninhas da criança não se manifestassem, né? Ela não fosse para o mau caminho, então a gente tem que ensinar ela a parar de usar o choro para manipular a gente logo de cara. A gente não tem ideia de nada. Não tem respaldo científico. Eu não vou me atrever a fazer. Só que a ideia que eu acho que quer trazer é, gente, não deixe essa criança atravessar sozinha essa rua. É o contrário. Você, como pai e mãe, tem que trazer essa Sim, segurança, tem que treinar com ela inúmeras vezes até ela ter capacidade de fazer sozinha. Entendeu? Para poder confiar. sim. Senão ela vai estar parada. É a mesma coisa. E é o que eu digo, é como se ela estivesse se afogando, e ela tá mesmo se afogando, né? É uma sensação de afogamento, porque ela tá ali desesperada, eu não, né, eu não tenho para onde ir, e de repente vem o adulto acolhedor, que é nessa sensação de corregulação, pega essa criança, e, né, e várias vezes vai fazendo esse caminho, até um dia que seu filho aprende a nadar. E né, tanto essa situação do aprender a atravessar a rua, ou tá se afogando e aprende a nadar, mas precisa de um adulto ensinando. Não tem como a gente jogar a criança no meio da rua e dizer para ela, vai que você dá conta, e com um ano e meio, deve ter aquela criança do vídeo, né? Dizer para ela, você dá conta disso sozinha, você tem que ser forte. Ou jogar ela no meio de um oceano e diz,
vai, você dá conta sozinho, você tem que ser forte. Não é sobre isso. Por que a gente faz isso com as emoções da criança, né? E coloca tudo isso pra dentro, e coloca todo esse cortisol pra dentro. E aí tá todas essas doenças que a gente tá vendo na sociedade, físicas, emocionais, né? O que a gente tá fazendo com as nossas crianças, acreditando que é força. O que é força? O que é ser forte? Então a gente precisa se movimentar muito nesse caminho né? Eu falo muito, e veio na minha mente agora o quanto de comentários eu recebi em relação a isso. Porque se você vê um bebê caindo de 1 ano e meio e o pai faz aquilo, as pessoas, né, os vários comentários foram. Nossa, que ótimo, esse pai tem que fazer isso mesmo e tudo mais. Mas se você está diante de 2 adultos e acontece isso, uma pessoa cai do seu lado e ninguém ajuda, a sociedade inteira vai cair em cima, sabe? Todo mundo vai dizer, gente, que tipo de pessoa Eu você vi é? alguém comentando isso no seu post. Né? Tipo, se fosse um adulto caindo da cadeira, ia todo mundo se mobilizar, ajudar, até imaginar, se colocar no lugar dele, nossa, coitado, passou vergonha. Ai, será que ele tá bem? Isso. Mas olha pro lugar que a gente coloca a criança, gente. Um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, tem que se virar para ser forte. Gente, não, ele não vai ser forte sem a ajuda de um adulto. E esse artigo que eu até disponibilizei no meu perfil, para quem tá aqui que é seguidor seu e quiser ir até lá na Líquida Bio, os 2 artigos de Harvard, eu digo 2 porque tem o português e tem a versão em inglês, porque eu traduzi para disponibilizar lá, sobre resiliência. É só acessar lá, tá gratuito, é só baixar, tá em PDF. E esse artigo traz no final dele 3 pontos para aumentar a resiliência. Olha que interessante, eu quis trazer isso aqui. Achei muito interessante. O relacionamento estável e responsivo e carinhoso com um adulto, né? Que é isso que a gente está discutindo o tempo todo. E os outros 2. O aumento da habilidade de autorregulação. E aí, né, entra para isso que a gente está falando. Uma criança só aprende a se autorregular se ela tiver passado pela corregulação de um adulto. Ou seja, cai no primeiro de novo, né? Que é a responsividade de um adulto. Voltamos para o primeiro. E o terceiro é fé. O artigo traz que a fé é importante para a resiliência. E aí, eu lendo o artigo, eu me questionei. Eu digo, como que eu vou acreditar em alguma coisa se eu não posso acreditar nem nos meus pais? Então, mais uma vez, a gente cai no primeiro. Então, eu preciso de adulto responsivo, gente. É a chave para tudo. A gente precisa responder às nossas crianças. A gente precisa, né, ajudar elas nesse processo, nessa sensação de desespero que a mente está ali diante do medo, seja caindo de uma cadeira, diante de uma birra, de uma explosão emocional que essa criança está vivendo, né? O auxílio de um adulto para resgatar essa criança e trazer ela para calma, para a sensação de proteção, é o que traz a resiliência, não é o abandono, não é o forçar a criança a algo. Isso não. Isso Exato, porque a sensação que ela vai ter é, não posso contar com ninguém. Porque se eu não posso contar com os meus pais, que são as pessoas de referência, que são os cuidadores principais, que deveriam estar me protegendo, eu não posso contar com ninguém. Ninguém vai estar lá para mim. Então já tem essa... E a outra eu vi que você colocou algumas coisas lá no teu post, né? Tipo, eu até tem muito a ver com isso. A sensação é, eu não importo para você, né? Se meu pai e minha mãe ignoram o meu mal-estar, a sensação que eu tenho é, tipo, que não importa quando eu estou mal. Então é uma sensação de rejeição muito forte, né? De tipo, caramba. E se, olha, gente, uma coisa que eu ensino lá na mentoria também. Se eu acredito que eu não importo para os meus pais, aos pouquinhos eu começo a entender que eu não sou importante, que eu não sou relevante. E eu começo a me tratar nesse lugar. De acreditar que eu não sou relevante, que eu não sou importante. Gente, é um trampo do cão recuperar isso. É um trampo do cão. Isso lastima tanto a nossa autoestima. Que assim, eu tenho certeza que os pais que estão aqui não têm interesse em produzir essa sensação nos filhos. E eu entendo a preocupação que eles têm, a boa intenção deles quando eles vão para esse lugar de tentar fazer a criança se virar sozinha. Outra coisa que é importante, né? Que a gente, uma das falas que eles têm, que tá por trás, né? Essa ideia de que eu tenho que fazer com que essa criança não dependa de mim o quanto antes. E às vezes pega um bebê, né? Que, tipo, desculpa, ele nasce dependente. Nós nascemos dependentes. E nós vamos ser mais independentes quanto mais presença a gente oferecer e segurança a gente oferecer para essa criança. A teoria do apego está aí para vocês estudarem e entenderem que é o inverso do que a educação tradicional defende. Não é fazendo a criança se virar nos 30 que ela vai ter autonomia mais rápido e vai aprender a se virar e vai ficar mais forte. Não. E ela vai ser mais segura, né? Não, ela vai ser mais insegura, porque ela vai continuar buscando a vida inteira a sensação de que, meu, onde é que tá essa referência de porto seguro? Não tem.
Não tem, entendeu? Então não tenham medo. E a outra coisa que você colocou lá, a outra crença que pode surgir é eu preciso estar bem. No final, é assim, eu preciso cuidar do meu bem-estar e estar sempre bem, porque senão eu vou incomodar os outros e vou deixar os outros mal. E aí eu gero também uma preocupação de me sentir responsável pelo mal-estar do papai e da mamãe, porque olha só, se eu fico mal, eles ficam zoados, né? Então, tipo, é melhor eu não ser essa pessoa. E aí eu vou aprendendo o quê? A apagar as minhas necessidades, a ser essa criança boazinha, que não dá trabalho, que é perfeccionista, que se dá bem em tudo, que faz tudo certinho, correto, que é obediente, mas que muitas vezes tem o ser essencial dela tão apagadinho, que não consegue ser autêntica, que não se atreve a expressar, a se expressar livremente, a ser ela mesma, a trazer o sentir dela. Aprende a se desconectar para poder suportar. Então, assim, só dá problema. Hashtag deu ruim, entendeu? Não vão por esse caminho. E aí, Flor, eu acho que a gente está mais ou menos indo para um horário já limite do nosso tempo. Quero muito agradecer a sua presença, antes de tudo, né? Por ter vindo. Com certeza, acho que deve ter ajudado muitos pais. Mas, gente, deixar vocês com essa mensagem, entendeu? De vocês buscarem respaldo do científico mesmo. Sair um pouco desses argumentos do senso comum, que são completamente compreensíveis para quem está dentro dessa história, entendeu? Mas também trazer para vocês um pouco de uma resposta de algo que coloquei lá atrás. Será que meu filho vai chegar? Como é que chega essa criança que vem da criação consciente, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e, de certa forma, ela tem o privilégio de estar estudando esse tema desde a gravidez. Então, eu estou lá, tipo, no perrengue do meu processo de autoeducação, tentando aplicar e ser uma mãe consciente. Obviamente que eu não sou perfeita e nem é esse o intuito, tá? Saibam disso, não é essa preocupação que a gente tem. Mas eu tenho, com certeza, o fato de eu estar numa jornada muito comprometida com essa preocupação de trazer para ela uma educação respeitosa, eu já poupei muita coisa, formalmente, porque se eu me deixasse aí solta, a minha criança interior estaria azucrinando com a minha filhota, certeza, que ela teria recebido aí muita carga do que me faltou, né, dos padrões que eu herdei. Mas assim, o que eu vejo hoje, que eu acho lindo, maravilhoso, na minha filha, que às vezes eu trago em posts e tal, é uma capacidade imensa que ela tem de detectar injustiças e desrespeito no ambiente onde ela está. E aí é muito louco, né? Porque a gente sabe que o mundo realmente lá fora não tá todo mundo com essa pegada de, preciso me trabalhar, realmente, aquilo que me aconteceu na infância me afetou, e olha só, por conta disso, eu sou muito tóxica muitas vezes. Tem gente que simplesmente está num estado de inconsciência em relação a isso, que não liga, ou que ainda nem sacou o quanto o desamparo emocional que ela viveu afeta a vida dela, inclusive as relações que ela tem. Tem gente que não tem nem percepção que tem relação uma coisa com a outra e acha que tá super bem. E tem gente que, mesmo sabendo, ainda não se atreveu a cuidar disso porque morre de medo, de olhar para as dores, enfim, por N questões, não importa. A questão é que, quando a gente vai para fora de casa, realmente a gente sai desse ambiente mais seguro, mais protegido, que a gente está lá cuidando com todo zelo, preocupada com isso, e os nossos filhos vão para o mundo rodeados de pessoas que são adultos feridos, igual nós, que tem crianças invisíveis dentro desses adultos, e muitos não estão se trabalhando. Então, muitos vão ser tóxicos com elas, né, com os nossos filhos. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes elas vão viver perrengue, óbvio. Não tem como a gente proteger, né? Não dá. Só que elas vão entender de um jeito muito claro que o problema é o adulto. Não sou eu que sou inadequada. Não sou eu que sou, tipo, que tem um problema por expressar meu choro. Nossa, mamãe, ela reclamou que o outro estava chorando. Minha filha falando assim, eu briguei no intervalo da escola porque a minha amiguinha ficou falando para outra que ela não podia chorar. E eu falei, como assim não pode chorar? Claro que pode. Não pode chorar, é coisa de gente fraca. Não, chorar faz bem. Chorar limpa o corpinho. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo é como se eu estivesse inserindo na sociedade, tipo, pessoas aí que vão começar a colaborar para desconstruir isso e trazer o contraponto. Porque, gente, a gente só vai mudar o mundo assim. Não adianta falar assim, eu vou endurecer meu filho para ele não sentir nada, porque aí quando ele chegar lá fora, ele vai conseguir viver a realidade. Não, o mundo só vai mudar se eu trouxer para o mundo adultos que não tenham mais esse chip na cabeça, que vão olhar e falar, claro que pode chorar, você tá louca? Não, que isso? Não, sua mãe pode ter falado isso, mas sua mãe tem uma criança ferida. Por isso que ela acredita nisso. Mas a realidade não é essa. Então ela vai e fala que a amiguinha apanhou e não deveria. Ela entende que essa amiguinha não merece apanhar. É diferente se ela vai com a percepção de que eu mereço apanhar porque eu sou terrível e
quando ela entende que, tipo, não existe isso de castigar a criança e bater na criança, que loucura, nenhuma criança merece isso, então ela vai pro mundo e fala, caramba, por que que a fulana de tal apanha dos pais? Entendeu? Minimamente ela vai saber isso. E outra, ela sabe exigir respeito quando o outro, tanto de mim, inclusive, entendeu? Quanto de outras pessoas, porque ela fala, não, eu não quero ser tratada assim. Saber colocar limites, gente, entendeu? Porque ela sabe quando a pessoa está ultrapassando. Ela não teve, tipo, essa violência naturalizada de ser desrespeitada e aprender que ela não tem o direito de protestar. Olha a diferença, gente, entendeu? Então, assim, é um outro lugar, tá? Tem um efeito muito positivo e essa pessoa não vai fraca para o mundo, não. Ela vai bastante consciente de que a questão é dos outros, que os outros têm que se trabalhar e que ela tem o direito de colocar limite quando o outro atravessa. Isso aí, é isso aí. Aí eu acho que ela vai com a força, a maior força que pode existir, que é a força do amor, né? Do amor, do Empatia. respeito, e ela vai com potência, com essência, né? Com empatia, né? Ela vai com a natureza humana mesmo, que é boa, é generosa, é empática. Vai com isso pro mundo. E esses dias eu fiz um post em relação a isso, né? De uma frase do meu filho, colocando o limite em mim, disse, quando você começa a perceber que a educação respeitosa, né, tá vindo assim de volta para você, que você começa pelas frases da criança, né? Ele percebeu violência na escola, ele veio e me falou, ele coloca limite na gente, você tá ultrapassando meu limite, ele diz assim muito nitidamente, e alguns comentários foram, como assim uma criança tá pondo limite no adulto? Mas ele Igual a... pode, né? É sobre ele, é o corpo dele. Eu queria. Exatamente. Eu queria só trazer a hora que você falou sobre ganhar segurança para o mundo, eu queria trazer a sensação, uma analogia rapidinho aqui, sobre o quanto é pra gente, né? Se a gente vai sair de casa pela primeira vez na vida, os nossos pais dizem pra gente, você vai, mas você não conta comigo, não. Se der errado lá fora, ó, tô nem aí, você não pode voltar pra cá. Mas se seu pai diz pra você, você vai lá, você vai, filho, se der alguma coisa errada, eu tô com você, eu vou te ajudar, você pode voltar pra cá. O quanto você vai com segurança. Então é sobre isso. Quando a gente sabe que a gente tem com quem contar, a gente vai pro mundo seguro, a gente vai pro mundo forte, né? Seguro de si. Agora, se a gente não tem com quem contar, a gente nem vai, né? A gente nem vai pro mundo. A gente vai com medo, a gente vai na defensiva, a gente vai sem saber se relacionar. A gente vai sem viver, a gente vai pra cima. Isso é muito triste. E, inclusive, isso faz eu lembrar de um outro post, uma coisa que eu estudei muito quando eu fui estudar a adolescência, né? Que esse porto seguro, essa ideia de que meus pais me apoiam sempre que eu estiver, inclusive, passando mal, essa confiança de que eu posso contar com os meus pais é muito importante, gente. Quando a criança se torna adolescente e vai para o mundo e ela está na fase de experimentar, de se arriscar, gente, não tem como a gente impedir, porque é dessa fase, né? Essa vontade de se arriscar mesmo. Então, assim, é quase como se eu tivesse que construir na cabeça. Cara, vai ter cagada. Meu filho vai fazer coisa errada, muito provavelmente. Agora, o que eu quero que aconteça quando isso de fato acontecer? Eu quero que ele fique com medo de mim e esconda o que está acontecendo e, de repente, faça um perrengue maior porque tem que lidar com alguma questão aí gorda que aconteceu na vida dele, tipo, sei lá, algum cenário que às vezes pode nem ser com ele, pode ser com um amigo. Mas vamos supor que dá um problema sério e ele fala, cara, não me atrevo a falar com meu pai de jeito nenhum, porque ele não me entende, porque ele não vai me entender, ele não vai me ajudar, ele vai me julgar, ele vai me criticar, ele vai fazer tudo aquilo que, tipo, me acostumei de receber lá atrás, que é mostrar essa indisponibilidade quando o comportamento desagrada. Né? E o comportamento, eu digo, desde a emoção até o comportamento em si, enfim. Ou eu quero que essa criança, que esse adolescente agora, se sinta segura para me acionar, mesmo tendo feito uma coisa errada, caído numa cilada, alguma coisa do tipo, entendeu? Não, eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe porque eles vão vir me apoiar, eles vão me ajudar, entendeu? Então isso também é uma coisa que a gente tem que construir, pensando que a longo prazo, caramba, eu posso sim fazer com que essa criança esconda coisas que eu preferia que ela não escondesse. Eu prefiro que ela possa contar comigo, sinta que ela possa contar comigo, mesmo arriscando, entendeu? Tipo, mostrar algo que ela sabe que não é ideal, entendeu? Porque, enfim, aí já é um outro assunto, mas isso é fundamental também. Acho que fala um pouquinho também disso, de como a gente faz para poder, quando a gente está criando essa relação de aceitação e de aprendendo a acompanhar essas emoções dos filhos, né? Fortalecendo eles, porque está ajudando eles a criar resiliência, a gente está mostrando, pode contar comigo, porque daí vier, entendeu? Eu estou aqui, independente do que você está vivendo, do que você está sentindo,
e do que você está fazendo, do que você está passando. Eu quero que você possa contar comigo, quero que você sinta e confie que você pode confiar comigo sempre. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu acho que é uma das questões assim que para mim são muito fortes. E essa sensação me permite ir muito além, né? Porque se eu sei que eu tenho com quem contar, eu vou muito além, né? Agora, se eu não tenho com quem contar, é melhor eu ficar Citaram por aqui a aqui frase mesmo, né? da, Então, essa sensação de segurança que citaram até a faz a frase gente da Elia evoluir. Hiknosh, que eu sempre coloco, né? Exato. Não sei como pronunciar o nome dela. Quando sua criança tem um problema, ela corre de você ou para você? O que você está querendo, né? Ou para você. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, Obrigada. acho que nosso tempo já tá dando aí, né, Maíra? Eu que agradeço, quero deixar uma mensagem final aqui que o ser forte ser forte não é esconder o que se sente, e sim, né, reconhecer o que se sente, expressar aquilo que sente. Eu acho que a nossa fortaleza está em ensinar os nossos caminhos como ser verdadeiramente forte, né? Ensinar os nossos filhos sobre o verdadeiro ser forte, né? E não esconder o nosso sentir, que são coisas totalmente diferentes. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui em final. Te agradeço imensamente pelo convite. Acho que a gente ficaria aqui, né? Eu falei essa live, daria Faça o seu várias lives, trabalho para porque o as tema é pessoas te maravilhoso, seguirem, qual é a assim. sua página, o que ela fala, né? Porque você está morando aí, mas você tem Sim, atendimento. isso. Obrigada. Eu moro nos Estados Unidos e eu abri uma empresa americana. Então, a empresa é a Love in Parenting. É uma empresa, eu sou sócia com a SIC, que também é formada pela Escola de Educação Positiva. Essa empresa tem um objetivo de ajudar mães expatriadas, né? Fortalecer aí durante o processo de expatriação, trazendo dois assuntos, né, que andam juntos, que é a educação respeitosa e a expatriação, que são mães imigrantes. Então, se tem alguém aqui, ou se você conhece alguém, quiser fazer Na mentoria propaganda aí da nossa tem página, mais que de está com esse 20 objetivo lindo aí de fortalecer todas essas mulheres, ai, é só seguir a nossa página e a gente conversa muito sobre os desafios das escolas, adaptação de língua, adaptação de cultura, né? É um projeto muito bonito que a gente está construindo aí para fortalecer mães do mundo inteiro, né? Unindo a esses desafios da expatriação, porque só quem é mãe expatriada, né, Maíra, entende assim os desafios que sente mesmo, que não são poucos. Então, essa empresa no que a gente abriu é nesse sentido para trazer esse conforto e esse olhar como rede de apoio para essas mães. Então, fica aqui meu convite, né? Para acompanhar meu trabalho na minha página pessoal também e acompanhar esse trabalho que a gente está lançando agora aqui nos Estados Unidos, que em breve vai chegar para o mundo inteiro, né? Que a gente quer espalhar esse olhar para onde ele puder chegar, né? Para acolher essas mães. E é isso. Mas gratidão mesmo por esse convite, gratidão por estar aqui. Foi Bom, muito muito especial essa live foi mesmo. muito bom também. Agradeço. Obrigada. Quem perguntou vai ficar salvo assim, tá? Eu vou jogar aqui no feed, depois. Aí eu vou pedir para compartilhar com você, porque aí você pode colocar no seu perfil também. E aí depois eu vou colocar também no meu canal do YouTube, tá bom? Se vocês quiserem lá, buscar Canto Maternar no YouTube, vocês encontram lá as reprises das lives, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de todos. E qualquer coisa, se ficou alguma dúvida em aberto, vocês podem me procurar pelo direct ou procurar a doutora Pri pelo direct também, porque às vezes a gente fica aqui tentando acompanhar e não consegue ver tudo que vem, tá? Mas agradeço muito quem participou e quem também comprou um selinho para ajudar, porque sempre colabora com o gratuito aqui que a gente entrega com muito coração. Tchau, Flor. Até mais. Tchau, obrigada.